Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Blanc, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você a facilitar o seu dia, nas suas atividades, na sua gestão, na aplicação de procedimentos, na aplicação de trabalho, requisitos legais, enfim, tornar o seu dia um pouco mais fácil, tornar o seu dia um pouco mais produtivo, junto com as normas e procedimentos todos. E falar em cumprir todos os dias, hoje eu quero bater um papo com vocês, falar sobre tempo. Já parou para pensar nisso? Como que anda o seu tempo? Como é que anda o seu dia? Você está com tudo em ordem, está tudo em dia e você está conseguindo atender as demandas que chegam até você? Ou não? O dia é meio bagunçado, você não sabe para onde você corre, tem sempre alguma coisinha atrasada. Vamos bater um papo sobre isso hoje? Falar sobre gestão de tempo. Como eu disse, vamos conversar sobre tempo e sobre a gestão dele no nosso dia a dia. E aí, como é que, reforçando a pergunta que eu fiz, né, no começo do vídeo, como é que anda o seu tempo? Reflete um pouquinho aí. Você está atarefado e você não consegue dar vazão nas demandas que você tem? Ou você está tudo organizado, você entende todo o seu dia e está tudo tranquilo? Inclusive, para a segurança do trabalho, nessa época do ano, a gente tem algumas normas que entraram em vigor e aí tá tirando o sono de alguns técnicos aí. Como é que tá a sua situação com relação a este assunto? A este tempo que você precisa se dedicar a estas novas normas? Ou você já é uma pessoa prevencionista, ou uma pessoa que está enxergando um pouquinho mais além, já trabalhou, já fez um algo diferente antes que elas entrassem em vigor, e aí você já está com um caminho meio traçado, com o seu planejamento traçado e você está tranquilo. Reflita um pouquinho sobre estes assuntos. E aí a gente vai hoje, né, como eu falei com vocês, vamos refletir um pouquinho. E aqui eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia, para que todas as demandas sejam atendidas e a gente possa ter uma gestão de tempo ou um tempo para tudo na nossa vida. Importante nós termos aí um tempo para o trabalho, né, e eu diria para vocês que nosso dia nós vamos dedicar, na sua grande maioria, 90% do nosso dia, do nosso tempo ao trabalho. Nós temos aí que pensar também no nosso lazer, no nosso tempo de comida, no tempo de refeição, no tempo de estudo, no tempo de família. Tudo isso deve estar dentro do nosso dia a dia. E deve estar dentro da nossa gestão do. Muitas vezes a gente acaba deixando algumas coisas, alguns itens de lado, que são importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que vai afetar inclusive a sua saúde. Pensando um pouquinho aí no que se fala e nas doenças que são relacionadas ao trabalho, nós temos aí o burnout, que nada mais é do que o estresse mental em cima das atividades que são desenvolvidas. Você entra num ritmo tão alucinante que você chega a um ponto que seu cérebro não consegue. Fala assim, eu não dou conta mais de pensar. E aí você entra numa uma confusão mental que você tem que fazer e aí você não consegue pensar, você não consegue realizar. Então, de uma maneira bem simples, essa é a síndrome de burnout, né? Queimar o seu cérebro com relação às atividades que você tem, né, que você está realizando, que você não está conseguindo gerenciar tudo isso. E vamos falar um pouquinho, né? Vamos colocar a mão na massa e como é que a gente pode, como é que eu posso passar para vocês a minha experiência com o que eu vivo, com o que eu enxergo um pouquinho para dessa gestão desse tempo. Não é uma ferramenta definida, mas são alguns detalhes, como eu falei, algumas experiências. Eu vou
passar para que vocês possam aí ter uma organização do seu dia a dia de uma maneira mais fácil e mais simples. Primeira coisa, né? eh, Precisamos organizar o nosso dia. Eu acho que esse é o pontapé inicial. Vamos pegar o dia, 24 horas, e vamos organizar ele. O dia, a semana, o mês, o bimestre, o trimestre, o semestre e o ano. Gustavo, eu vou pegar uma folha de papel, pegar um calendário, vou pegar qualquer coisa, vou começar a desenhar o meu dia desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Sim, exatamente. É esta a ideia. No primeiro momento você pode fazer isso desenhando, escrevendo, colocando no computador. Se você chegar num nível onde tudo se encaixa e você não precisa mais disso, não tem problema nenhum. Como eu falei, não é uma regra, e sim você fazer da maneira que você se sente bem. Importante entender isso. Mas o pontapé é você pegar o seu dia, todos os seus afazeres, correlacionar e começar a organizar isso dentro do calendário. Eu faço, qual é o horário que eu devo acordar? Depois que eu acordo, o que eu tenho que fazer? Vou tomar um café da manhã, vou lavar o rosto. Enfim, você vai detalhar o seu dia, você vai escrever o seu dia como ele acontece hoje. Importante você dedicar um tempo a fazer toda essa relação. Dia por dia da semana, né? Depois aí você vai abrindo isso para quinzena, mês, enfim, semestre, bimestre, trimestre, e aí você vai expandir. Então, sempre ter um calendário em mãos e escrever o que você vai fazer dentro deste tempo, né? Dentro do dia ou da semana. Você pode encontrar também algumas coisas em internet, livrarias, papelarias e tudo mais, um, um livro mais conhecido como planner. Lá você tem o planner, tem os dias, horários, e aí você vai escrevendo, vai anotando como que vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Então, relacionar as suas atividades. Depois que eu relacionei as atividades, eu vou enxergar como que o meu dia acontece. E aí eu vou precisar priorizar, precisar entender e começar a encaixar as coisas desse dia. Lembrando, lembrando que você tem que, dentro destes dias, dentro dessas horas que você tem disponível, você tem que resguardar um tempo para a sua saúde, então, a prática de exercício, uma alimentação dentro de um tempo adequado, não fazer uma alimentação de 2 horas, mas também não fazer de 15 minutos, que é o que normalmente acontece. Você vai começar a priorizar. Qual é? Quando eu acordo, o que que eu vou fazer? Eu vou acordar às 5 horas da manhã, porque 5h30 vou fazer a minha prática de exercício. Vou começar com os meus exercícios para minha saúde. Depois eu vou para o trabalho. Do trabalho, como é que anda o meu dia dentro do trabalho? Olha só a importância de você começar a priorizar. Quais são as atividades que eu devo desenvolver? E dentro dessas atividades que eu desenvolvo, o que que é urgente? Ou seja, eu preciso executar naquele momento, ou eu tenho um prazo para ser atendido. Aquilo que não é urgente, eu posso deixar para depois, posso resolver numa segunda etapa. Aquilo que eu posso delegar, ou seja, é uma atividade que é minha, mas eu tenho uma pessoa, ou eu tenho um companheiro que desenvolve, que tem mais ou menos o mesmo perfil que eu, e que está mais tranquilo e que pode fazer isso por mim, ou até mesmo se você for aí um carregado, um líder de algum departamento, você pode transferir isso, descentralizar essa atividade para as pessoas que estão dentro do seu time. É importante entender isso. E dentro dessas atividades, quais são as atividades que você deve eliminar? Ou retirar aquilo que eu não preciso fazer, aquilo que não tem validade, que não tem importância, que não tem significância para o meu dia a dia,
para o desenvolvimento das minhas atividades, para a minha saúde. Vou fazer essa relação. É urgente, não urgente, aquilo que eu posso delegar, aquilo não é transferir. Transferir. Você vai transferir a responsabilidade para o outro e ele vai se resolver e a responsabilidade é sua. Não, é delegar. Acompanhar, inclusive, quando você delega alguma atividade. E depois, o que que eu posso eliminar dentro do meu dia? Quais são as atividades que eu devo eliminar, não fazem sentido nenhum pro meu dia a dia, para a minha saúde, para minha meu enriquecimento, para o meu crescimento profissional, ok? E depois disso, você priorizou, entendeu o que que é, quais são as suas atividades urgentes, aquilo que é importante para você, aquilo que é importante, e delegou, eliminou, e aí eu vou colocar a mão na massa, ou seja, aquilo que eu organizei, aquilo que eu priorizei, eu vou executar. Vou acompanhar e vou colocar isso em prática no meu dia. Conforme os dias e o tempo vai passando, você vai avaliando. Deu certo? Não deu certo? Olha, eu acordar às 5:30 da manhã não resolveu, porque eu fico muito cansado o resto do dia, eu não produzo e não consigo atender a demanda que está me chegando por conta desse esforço físico além. Ah, então eu vou ter que remanejar esse horário de exercício, que é importante para a saúde. Não vou fazer logo às 5:30 da manhã, 6 horas, vou fazer de repente às 7, 8 horas da noite. Ah, não, não vou fazer durante a semana, porque durante a semana eu não consigo, devido ao tempo que eu tenho, eu vou fazer aos finais de semana. Lembre-se que nós estamos falando de gestão do tempo, independente da sua vida profissional ou da sua vida pessoal. Estamos organizando toda a sua vida. É importante você também olhar para os finais de semana, né? E medindo e acompanhando, o que que você vai fazer? Otimizar. Você vai encaixar, vai reordenar o tempo que você tem dentro do seu dia a dia. Então veja a importância da gestão do tempo. Nós estamos falando aí em priorizar, em otimizar, em execução, em entender aquilo que é urgente daquilo que não é urgente, entender aquilo que eu posso eliminar e aquilo que eu posso delegar. Com essas dicas básicas, você começa a colocar o seu tempo em dia. Pontos importantes que você deve colocar dentro dessas dicas que eu dei. Como eu falei, destinar um tempo para a sua prática de exercícios, para a sua saúde, destinar um tempo para a sua família, se você não é casado ou se você eh, mora com seus pais, dedicar um tempo para os pais, dedicar um tempo à sua família, esposa, esposo, filhos, filhas, sobrinho, papagaio, cachorro, enfim, né? Dedicar um tempo para a sua família, dedicar um tempo para o seu lazer. Aí, eu gosto muito de jogar futebol. Então, separe um dia, entenda quanto tempo você vai precisar a essa prática, e aí você vai encaixar dentro do seu dia esse lazer. Ah, eu não gosto de futebol, eu gosto de natação, eu gosto de futebol, eu gosto de sentar, deitar na rede, ler um livro, ou assistir filme, séries, enfim. Você tem que dedicar para esse tempo, né? Reservar um horário para o lazer. O trabalho, como eu falei, onde vai consumir, provavelmente vai consumir a maior fatia do seu dia, dedicar ao trabalho. Dentro do trabalho, você pode fazer uma gestão de tempo à parte, e aí você vai decidir escrever quais são as atividades, né? Só reforçando aquilo que a gente já falou, reforçar quais são as atividades, quanto tempo você precisa para cada atividade, e aí você vai fazer a gestão desse tempo dentro do seu trabalho, dentro do seu desenvolvimento de carreira. Separar um tempo para estudos, leitura não é estudos, né? Pode-se ter, às vezes a gente confunde aí, porque eu preciso estudar, então eu vou ler um livro sobre aquele determinado tempo. Então, são dois assuntos separados, apesar de parecerem iguais, mas estudar é você se dedicar, aumentar conhecimento, e a leitura também entra como um lazer. Então, essas duas
diferenciações. Dedicar aos estudos, dedicar ao lazer, dedicar à família, como eu falei, e dedicar também um tempo, aquele tempo do filme, da série, como eu falei, e dedicar um tempo, de repente, para que você possa, não fazer nada. Se você gosta de um determinado momento, estar deitado sem fazer nada ou simplesmente ter um tempo vago, também considera dentro do seu planejamento. Uma outra coisa importante, a gente deve estar dentro dessa gestão do tempo e dentro dessa gestão do nosso dia a dia, é os possíveis atrasos em cada atividade. Tempo é uma coisa que a gente não consegue ser, às vezes, muita das vezes, nós pretendemos ser exatos, então vamos começar aquela atividade às 8 e vamos terminar às 9. Pode ser que essa atividade tenha um atraso, e aí você vai ter que fazer um ajuste, aí tem que ter um tempinho de sobra, não seja muito justo nas suas agendas, principalmente dentro do trabalho, né? Ah, eu marquei a reunião às 8 horas da manhã para terminar exatamente às 9 horas da manhã. A gente sabe que aqui no Brasil não se tem o hábito de chegar e começar e terminar as atividades no horário que foi previsto. Normalmente você começa 5 minutos depois, 10 minutos depois e vai terminar também 10 minutos mais tarde, 5 minutos mais tarde, dependendo do assunto. Tem que ter essa flexibilidade dentro da sua agenda. Uma outra coisa que você deve levar em consideração também, falando dessa parte de trabalhar com tempo muito justo, é o tempo de deslocamento de uma atividade para outra. Por exemplo, terminei a minha jornada de trabalho às 5 horas da tarde e eu, dentro do meu planejamento, eu coloquei que eu vou jogar futebol eh, na quarta-feira. Eu terminei às 5. Quanto tempo eu tenho de deslocamento até o local onde eu vou, a quadra onde eu vou praticar o esporte, onde eu vou jogar futebol, como exemplo, né? E aí você considerar isso dentro do seu dia também, para que você apertado. Então, essas são algumas dicas para que você possa otimizar o seu tempo, principalmente, né, como eu falei no começo do vídeo, reforçando aqui no final, nós estamos num tempo de mudança para a segurança do trabalho, nós estamos num tempo onde as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica e muito rápida, nós estamos num tempo onde a informação corre e você precisa sempre estar a um passo à frente de tudo. Então, é importante você ter isso bem claro, bem definido para que você também não tenha problemas mais graves, como, por exemplo, o burnout que eu citei, entre outras situações dentro do. A gestão do tempo é importante, a gestão do tempo faz diferença e a gestão do tempo também vai contribuir para que você possa crescer profissionalmente, crescer como pessoa e dar atenção a todos ou a tudo aquilo que você identificou como sendo importante. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar as redes sociais aqui embaixo para que você possa acessar, para que você possa entender outros conteúdos, ver outros conteúdos. Também, né? Deixe o seu comentário. O que que você acha deste vídeo? O que que você acha da gestão do tempo? Tem sido fácil? Não tem sido fácil? Como é que você está administrando isso para que a gente possa crescer junto com várias ideias diferentes, também melhorar o dia a dia de todos aqueles que estão participando da nossa vida de alguma forma. Outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês também é que no site do Diário, que está aqui embaixo, tem um combo de planilhas onde você pode acessar um valor bem tranquilo para que você possa agregar na sua gestão, seja ela de qualidade de meio ou de saúde e segurança do trabalho, para facilitar o seu dia a dia e principalmente para quem está aí na área da segurança do trabalho, com essas mudanças, né, do PGR, gerenciamento de risco ocupacional, dois arquivos muito interessantes, tá? Com certeza que vai ajudar você nesse momento de transição aí do antigo PPRA para o novo PGR, ou para o PGR, novo, porque
existia, né? Para o PGR, e aí você conseguir facilitar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e, lógico, né? Te espero no próximo vídeo.